Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu quero tocar num assunto que eu acho sempre interessante quando eu ouço, principalmente no LinkedIn. LinkedIn me dá 50% das pautas dos meus vídeos aqui é pautado em coisas que eu vejo no LinkedIn, que é uma rede social que eu não consigo entender muito bem. Rede social, a rede social tem, eu acho que tem diversas falhas ali que eu acho que são de propósito, muitas coisas que eles não fazem na rede social de propósito para causar a discórdia, para causar a desgraça, muita coisa ali. Que eu jamais criaria uma rede social com certas funcionalidades ou com diversas outras faltando. Enfim, principalmente se eu fosse político, uma pessoa do Supremo Tribunal Federal, né, do STF lá, né? Então, eu obrigaria a rede social a ter algumas funcionalidades. Como eu já falei aqui no vídeo, diversas funcionalidades. Mas enfim, isso aí é assunto que eu já falei em outro vídeo, posso até fazer outro no futuro. Mas vamos lá. Eu sempre vejo toda semana eu vejo uma postagem falando assim: meu chefe é burro, o meu chefe é isso, o meu chefe sabe menos do que o meu chefe isso. Eu entendo perfeitamente que é ruim. Eu já fiz um vídeo falando um pouco desses aspectos, como eu trabalhei com meu irmão. Meu irmão não sabia muito mexer em computador, porque ele não tinha tempo. Ele não tinha tempo e muito menos. Ele tinha vontade, mas ele não tinha nem tempo. Era muita coisa para cuidar, era conta, era outra empresa, era filho, era carro que levava. São muitas coisas, realmente, é uma loucura. Eu sempre entendi, meu irmão. Nunca o culpei, porque eu percebia isso e eu tomava a frente. Falei, caramba, o meu irmão dá um puta adianto de um lado. Então eu vou tomar frente de outro. Se o meu irmão não manja de fazer nota, de ver a velocidade do computador, de cadastrar um produto, de fazer isso, de fazer aquilo, eu vou tomar frente e vou fazer. Porque ele tá dando um puta adianto em outro ponto. Então, o ponto que ele não fazia, não, Renan, chegou nota, cadastra, pega o produto, cadastra, faz isso. Renan, faz uma cotação que você é melhor para pesquisar, para digitar, para fazer essas coisas. Então, faça você. No outro canto, eu adianto. Eu levava carro, ele falou, Renan, deixa que eu cuido do carro, você vai cotar peça, você vai fazer compra, você vai atender cliente, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, deixa que e eu confio 100% nesses casos do meu irmão. Ele falou, Renan, eu vou cuidar do carro, tipo, eu confio mais nele cuidando de carro do que em mim. Então eu falava, beleza, você vai cuidar ele, Renan, deixa que eu faço acompanhamento com o mecânico, enfim. Então eu vejo muito colaborador falando, o chefe é burro. Parece que ele coloca assim, meu chefe é burro. Parece que ele é. Parece esse eu, eu entendo de diversas partes. Eu entendo que ele generalizou, não querendo generalizar, e eu também posso querer entender, se eu for uma pessoa de má fé, eu posso entender que ele generalizou em tudo. O chefe é burro em tudo. O chefe, na hora que ele está se alimentando, é burro. Na hora que ele escreve, ele é burro. Na hora que ele fala, ele é burro. Na hora que... E eu também não tenho o gabarito da burrice para definir. Eu olhar uma pessoa e falar: preenche esse formulário. Aí preencheu, vou lá, somo, acertou 10, errou isso, errou aquilo. Burro, a pessoa é burra. Então, eu sei que o burro é muito genérico, mas enfim. Então, eu já falei uma vez que eu estava no carro com meu irmão, estavam uns 3 filhos dele atrás. E a gente estava indo para casa dele, e aí meu irmão falou uma palavra em inglês errado. E aí eu já contei isso, o que o meu irmão respondeu para os meus sobrinhos. Se você quer saber, assistam os outros vídeos. Então, eu já contei diversas vezes aqui, sempre estou contando, quantas vezes eu fui enganado. Eu não era chefe, eu não era dono da empresa, eu era irmão do dono. Então, como a minha irmã também era irmã do dono. Quantas vezes eu fui enganado? Eu entrei na empresa com 14 anos. Quando eu fui registrado com 14 anos. Então, 14? Eu não lembro, mas foi em 2004. Eu lembro mais um ano, que foi em 2004. Então, eu quando foi em 2004 e desde aquela época eu sofri muito, porque eu sempre confiava. Eu já contei essa história pra você, eu brincava muito com os caras lá embaixo.
ficava pouco com o meu irmão. Por quê? Porque sempre que eu tava com o meu irmão Renan, faz isso. Era tudo burocracia. Não tinha muita brincadeira com o meu irmão. Quer dizer, não tinha, era zero brincadeiras com o meu irmão. Eu não fazia brincadeira com o meu irmão, nem ele fazia comigo na empresa. Era trampo, assunto sério, falava de carro, não tinha falar de mulher, falar de carro, falar de futebol, falar de nada disso. Não, era assunto de empresa. Então eu, como criança, como jovem, como adolescente, como aborrecente, sei lá, eu preferia ficar do lado da zoeira. Então eu sempre ficava com os mecânicos, zoando, piada, que não sei o que, tal, tal, tal. Até que eu comecei a entender que eu comecei a tomar prejuízo. No primeiro ano que eu estava na oficina, eu paguei um motor, eu ganhava R$ 700, eu paguei um motor de um carro, quase R$ 4.000. Eu paguei no primeiro ano, imagina o trauma quem está chegando, primeiro ano de trampo, pagar. Meu irmão falou, não, Renan, o cara, aquele mecânico ali, ele falou isso pra você porque você achou que ele quis te ajudar? Eu falei, sim. Ele falou, esse cara não quis te ajudar. Esse cara quis livrar o dele da reta e usou você. Ele usou você como bobo da corte e você passou pro cliente do jeitinho que ele queria. Então ele pôs no seu cu e você se fudeu. Então eu uma vez eu quase paguei um motor de um Fox. Quando começou esse problema grave de lubrificação, de Volkswagen, começou a divulgar, né, muita divulgação, eu quase paguei o motor de um Fox. Paguei é, um, um pneu para um cliente. Então, por quê? Por causa de mecânico. Uma vez eu paguei um reparo numa caixa de direção. Uma vez eu quase arrumei confusão com o cliente, porque o mecânico falou, passa essa peça. Essa daqui coloca de observação. E eu acreditei que era para colocar de observação. E aí eu falei pro cliente, coloca de observação, tal, que vai ficar de observação, que não sei o quê. Sendo que se eu parasse um pouquinho para pensar, se eu pesquisasse na internet, se eu tivesse mais foco, ou o foco que eu tenho hoje, se eu tivesse antigamente só foco, não precisa de mais inteligência, mais experiência, nada disso. Foco. Eu teria pesquisado com mais calma, com paciência, teria pesquisado e visto que não tinha lógica eu passar essa peça sem essa, mas eu burro, inocente, confiando no cara, eu passei essa e não passei essa. Aí no final, depois de muita conversa com o cliente, me rebaixando, pedindo 500 mil desculpas, o cliente aceitou pagar. Então, eu burro. Esses mecânicos, diversos mecânicos que trabalhou comigo, que trabalharam comigo, que trabalharam com o meu irmão, para o meu irmão, para a empresa do meu irmão, eles deram graças a Deus. A maioria, não sei se são religiosos, mas eu vou falar aqui de uma forma genérica. Graças a Deus, eles torciam para que eu cuidasse do orçamento dos carros dele. Eu tenho certeza que eles odiavam quando o meu irmão cuidava do orçamento, porque o meu irmão questionava tudo, 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 tudo. Sempre, sempre questionou, por isso que sempre foi taxado como chato, chato, não queria estar. Ai, graças a Deus o Vanderlei não veio para a empresa, ainda bem que o Vanderlei não veio, não deixa o Vanderlei em casa, que não sei o quê. Porque eram muitos questionamentos. Eu não. Por quê? Falta de experiência, falta de inteligência, falta de conhecimento, falta de sabedoria, falta de malandragem, falta de esperteza, falta de burrice, tudo isso. Então, às vezes, trabalhar com um chefe burro, você tira o seu cu da reta. Você põe no cu de outro. A partir do momento que começou a minha vida, mudou depois de 2019, quando eu sempre falo de um Chevette preto que eu me fudi, o carro voltou mais de 20 vezes na oficina para arrumar e o mecânico às 20 vezes era uma desculpa. Renan, tem que mandar fazer isso. Aí mandava, o cliente aprovava. Aí voltava, Renan, agora tem que reparar isso. Até um momento que o mecânico, ele se fudeu. Sabe por que o mecânico tomou no cu? E eu falo com muito orgulho, mesmo peço perdão para Deus porque eu não gosto de ficar falando palavrão. Mas eu gostei muito, 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 porque tudo que ele passou, ele achou que o cliente tinha um Chevette, não ia ter dinheiro e não ia fazer e não ia aprovar. Só que ele tomou no cu bonito, eu tô falando com o maior orgulho, ele tomou no cu por quê? Porque o cliente aprovou tudo que ele passava. Ah, precisa fazer isso, faz. Precisa fazer, faz. Até que uma hora não tinha como. O cliente fez um motor completo do carro. Completo. Trocou
tudo. Mas, tipo, só não trocou o cabeçote e o bloco. Ele não trocou o resto, ele trocou tudo. Tudo. Eu não estou brincando, eu tenho histórico até hoje. Cabo de bateria, forro não sei do que, trocou isso, trocou aquilo, especificação de óleo, trocou tudo. Ele gastou mais de 15 mil reais com a gente. Aí o mecânico, quando o cliente falou assim, o cliente chegou lá e o cliente botou no meu rabo, na verdade, botou no meu rabo, botou no rabo da empresa, botou no rabo dele consequentemente. Olha, eu só vou tirar esse carro. Eu não sei o que vocês vão fazer para arrumar esse carro. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Vocês, eu não quero saber. O filho do rapaz, na verdade, o Ricardo. O, não, Ricardo não, Rodrigo. Ele morava em Diadema, depois ele começou a morar na mesma calçada que a nossa oficina lá. Na mesma calçada. Enfim. Então também depois aconteceu com um cadete. Um cadete também, um cadete cinza, de um cliente Rogério, que mora também. Mas um pouquinho antes da padaria, na nossa rua, assim, a nossa rua é reta e começa a subir, tem uma padaria. Um pouquinho antes, esse Rogério, tá um gordinho, e também o Rogério fez a mesma coisa com a gente uma vez. Até o momento que esse mecânico se fudeu, que ele falou. Enfim, essa história é para outro vídeo, tá? Eu já falei um pouco também. Mas enfim, até uma hora que ele não conseguiu tirar o cu dele da reta. Ele não conseguiu tirar o cu dele da reta. O cliente falou, você vai ter que... Eu só vou retirar esse carro daqui quando você falar para mim que tá bom. Não importa, vocês podem rodar 15 mil quilômetros com o meu carro. Eu quero um carro bom. Aí o meu irmão chegou pro mecânico e falou, e aí? Vai resolver? Porque o cliente falou que o dinheiro que precisar pode gastar. O dinheiro que precisar. Ele só vai retirar. E o mecânico ficou, e agora? E aí? Ele ia ficar pedindo a mesma peça de garantia quantas vezes? Quantas vezes? E quando o cliente falou isso? Ah, é bobina que está com problema? Vamos comprar uma caixa com 50 bobinas e vamos te dar. 50. 10 de uma marca, 10 de outra, que não sei o quê. Lotes diferentes, tudo. É vela, vamos dar lotes de vela. É óleo, vamos dar lotes de óleo. Você vai colocar. Não importa. A gente podia pegar investimento fora do país. O meu irmão falou, Renan, nem que eu venda imóvel que eu tenho. Eu vou fazer de tudo para botar no cu desse cara. Porque ele tá fazendo você de idiota, e tá fazendo a empresa de idiota, e tá fazendo o cliente de idiota. Então tudo que fizer para botar no cu desse mecânico, a gente vai fazer. Então não importa. Eu passo a vida pagando empréstimo, financiamento, mas tudo que esse cara me pedir de peça eu vou botar. Mano, foi um ódio tão profundo que, enfim, realmente a gente foi aprendendo, 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 aprendendo. E é bom quando você vai abrir uma empresa de serviço que você tenha segurança financeira fora da empresa. Enfim, então eu, a partir daquele momento, foi quando eu comecei a fazer esses papeizinhos dobrados que eu sempre comecei a carregar. Porque eu comecei a anotar. Aí eu comecei a estudar muito. Muito assim, na minha visão, no meu mundo é muito. No meu mundo, não na minha visão, no meu mundo é muito. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar, todo jornal que chegava pra gente, eu trazia para casa e lia, relia, grifava, fazia marcações com marca-texto, comecei a ler, chegou o WhatsApp, todas as matérias interessantes eu comecei a mandar no grupo da empresa e eu comecei a me cercar de informações, eu comecei a me encher de informações. A partir desse momento, eu comecei a ser taxado na empresa, comecei a ouvir piadas que eu nunca tinha ouvido. Eu comecei a receber provocações que eu nunca tinha recebido. Eu comecei a ver ironias que eu nunca tinha visto. Comecei a ver sarcasmo que eu nunca tinha visto. Deboches que eu nunca tinha visto. Então, a sabedoria, conhecimento, inteligência, experiência, enfim, a educação que eu fui começando a ter, que eu comecei a focar, que eu não tinha esse foco, eu não tinha, eu deixava meio assim, sabe? Chegava em casa, ia jogar bola, ia namorar, ia pra faculdade. A partir do momento que eu comecei a focar realmente em chegar em casa, ficar 2, 3 horas, 4 horas, passar a madrugada lendo, reunindo informações, que eu tenho um documento aqui, quer ver? Tá até aqui, ó. Vou pegar aqui, que eu coloquei no meu pendrive. É só para você ver a data de criação. A data de criação, quer ver? Ó, informações, aqui, ó. Aqui está a modificação, deixa eu colocar a data de criação. Aqui, ó.
30/8/2009. 30/8/2009 eu criei esse documento, tem ele até hoje aqui, ó. 30/8/2009, às 10h09 da noite. A última data de modificação foi no dia 8/3/2022, às 6h47, nesse documento. Então, eu criei esse documento e comecei a anotar muitas coisas. Eu comecei a anotar primeiro no Word, depois eu comecei a anotar em papel. Porque não dava, às vezes eu descia no computador e o pendrive não estava plugado, eu não conseguia fazer anotação. Eu comecei a anotar tudo nisso aqui. Só pra você ter ideia de quantas páginas tenho. É muita coisa, cara. É muita anotação que eu nem lembro. Provavelmente se eu reler isso aqui, eu nem vou lembrar mais. Então, são muitas anotações. Eu tô com quantas páginas? Ó, o jeito que passa o orçamento, que não sei o que. Ó, tá com... Tem quantas páginas? Deixa eu carregar aqui porque agora parou. São muitas coisas. Nossa senhora, eu preciso urgente conseguir contratar uma pessoa. Preciso ter dinheiro para contratar uma pessoa para ser minha secretária, para ser meu secretário, para eu conseguir voltar a focar nesse documento. São muitas informações, cara. Eu tô com 2.262 páginas. 2.262 páginas. Ó, eu vou só a fonte, ó, Ctrl T, eu vou colocar a fonte Arial, vou colocar tamanho 8, porque não tá formatado. Mas olha o tamanho desse documento. Espera aí, deixa eu carregar, porque aqui eu agora estava no Time News Roman. Vamos colocar aqui Arial 8, para ver o tamanho desse documento. Arial 8, vamos lá, está carregando. Vamos ver, 1500, 1586, está carregando. 2.227 páginas. Vou sair, salvar. Beleza, 2.227 páginas, esse documento. Muita coisa que eu anotei. E olha o tanto de vídeos que eu posso fazer. Muitas coisas eu não posso fazer vídeo, muitas coisas eu vou ter interno. Mas enfim, a partir do momento que você tem um dono que começa a correr atrás de informações, vai sobrar para o seu rabo. Vai sobrar. Um dono muito inteligente, um chefe muito inteligente, ele pode te ajudar, ele vai te ajudar, ele tem que te ajudar, ele deve te ajudar. Sim, porque a empresa talvez seja dele. Ele talvez tenha mais responsabilidades, ele talvez tenha certos tipos de responsabilidades que você não tem. Enfim, não sei. Então, a importância, olha a besteira que eu vou falar, a importância de ter um chefe burro para tirar o seu. Se você tem um chefe, por exemplo, antigamente, vamos falar de questão, vamos entrar em política, a falsa sensação de riqueza. Por anos, o povo brasileiro passou por uma falsa sensação de riqueza. A conta chegou. Quantos donos, o meu irmão pegava dinheiro por uns 4 anos, o meu irmão pegou dinheiro de aluguéis, de investimentos e colocou na oficina. Nunca falou para colaborador. Ele sempre deu a falsa sensação de riqueza. Ele sempre. Tanto é que quando ele repassou 51% do CNPJ da matriz, ele falou, tá aqui, eu vou repassar, eu não vou vender, eu vou repassar para vocês. Vocês vão ter um salário tanto fixo, porque o meu irmão falou, eu vou pegar e vou te dar um salário, vou dar um salário fixo para vocês. Vocês ganham tanto, o salário de vocês vai para tanto, e vocês vão me pagar um aluguel. Vocês vão pagar um aluguel do prédio. Então eu vou aumentar o salário de vocês, mas as responsabilidades são de vocês. A minha responsabilidade, que ele falou, a minha responsabilidade vai ser comprar. Vai ser comprar e outras coisas. Eu vou continuar levando o carro para vocês. Tanto é que mês passado, em abril de 2022, o meu irmão levou mais de 80 carros para eles. Deu um faturamento maior que 130 mil reais. 80 carros, 130 mil. Foi mais que a metade do faturamento só em carros que o meu irmão levou. Enfim, então é um acordo deles e ele repassou. Quando repassou, passaram-se um ano e eles perguntaram para o meu irmão, pô, o faturamento que você vendeu pra gente assim, a gente sempre achou que a oficina tinha caixa, a gente não consegue fazer caixa. Por que a gente não consegue fazer caixa?
Por que a gente não consegue bancar? Tipo, é tão difícil bancar a conta de água, porque é tão difícil bancar a conta de luz. Como é que... Aí eu falava, Vanderlei, como é que você mantinha a oficina com esse faturamento, com esse lucro líquido? O meu irmão quieto, o meu irmão falou, então, eu fazia milagres. Eu fazia milagre, agora é com vocês. Vocês vão ter que pagar. Tudo bem que tem outras coisas aqui que o meu irmão solicitou um faturamento mínimo, meu irmão solicitou um lucro mínimo, então quantidade de veículo mínima. Então meu irmão falou, eu vou dar um salário desse para vocês, vocês vão pagar o aluguel do prédio, se processar, o processo no rabo de vocês, tudo é com vocês. Só que tem os meus termos e condições. É um contrato deles lá que eu nem sei. Isso é o que é dito para mim. Eu nunca vi. Isso foi dito para mim. Então, se eu falar para vocês que eu sei o que aconteceu nos bastidores, eu não sei. Enfim, então, como conseguia? Porque uma vez a gente estava numa reunião, como é que você bancava água? Como é que você mantinha 12 mecânicos? Como é que você conseguia pagar salário de 12 mecânicos? Com vale refeição, vale alimentação, vale transporte e convênio. Como é que você bancava, Vanderlei? Então, só que é a falsa sensação, porque eu não sabia quanto que o meu irmão tirava do bolso para colocar na oficina. Eles não sabiam disso. Eles achavam que o meu irmão, talvez, né? Eu não vou subestimar ninguém aqui. Talvez eles até imaginavam. Eu acho que o Vanderlei pega dinheiro de fora para colocar aqui dentro, porque não é possível. Então eles viram na prática. O meu irmão, antigamente dava 6, 7 horas. O meu irmão tem prova no grupo. Até hoje temos provas. Ah, fica 1 hora depois para fazer aquele carro ali, aquele carro precisa entregar amanhã cedo. Não, tenho que ir para casa, tenho que ir para casa, porque a minha esposa está esperando. Tudo. Os filhos continuam no mesmo colégio, as esposas continuam no mesmo trabalho, a vida deles pratica como a conversa que o meu irmão tem com eles até hoje. Eu converso menos, mas a vida deles não mudou muito. Moram na mesma casa, praticamente o mesmo estilo de vida. Hoje, todo dia o alarme está sendo ativado 10, 11 horas da noite. Já fazem 2 anos que está nisso. E eles ficam até 11 horas da noite, meia-noite. Esses dias meu irmão viu o alarme pela câmera. O meu irmão viu a oficina sendo fechada 3 horas da manhã. 3 horas da manhã trabalhando. Quando o meu irmão era o dono, o meu irmão era o responsável. O dono não, né? O responsável ali. Quando o peito do meu irmão estava na reta, quando o rabo do meu irmão estava na reta, às 6 horas da tarde, rua. 6 horas da tarde, tchau. Foda-se Renan, foda-se empresa. Não tô nem aí, vou para casa. Agora, a sogra do meu irmão mora lá perto, o meu irmão pega o carro, passa lá, às vezes eu tô de moto, eu tô passando, dá 10 horas da noite, o passo tá aberto. Sábado e domingo. Sábado, todo mundo se... Enfim, isso é para um outro vídeo, mas tenha... Em alguns momentos, talvez, acho que você possa ver benefícios em um chefe burro. Então, quando o meu irmão contratou auditoria e consultoria no mesmo mês, não foi na mesma semana, no mesmo mês, quero consultoria e quero auditoria. Eu quero mostrar para os funcionários quanto que a gente lucra, quanto que fatura, quantos carros, ponto de equilíbrio, tudo. Não vai ser eu que vou fazer, vai ser a própria empresa. Ela que vai fazer reunião com os funcionários e vai mostrar quanto cada um rende publicamente. Você vende tanto, você lucrou tanto, você vende tanto, você lucrou tanto, tudo. É isso. Começou a passar para eles fazerem cotações, eles fazerem as compras, eles montarem orçamento, eles repassarem orçamento. Tudo isso muito planejado há 10 anos. Meu irmão planejou isso por 10 anos para poder repassar a empresa para eles. Por 10 anos o meu irmão veio falando. Na primeira vez que o meu irmão falou, eu não sabia. Meu irmão falou, Renan, uma vez eu te mandei mensagem no WhatsApp e você não vai lembrar. Mas eu te mandei uma mensagem assim, 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 tal dia. Foi o primeiro dia que eu pensei em repassar tantos por cento da empresa para eles. Tá aí. Aí eu fui pesquisar no WhatsApp e era isso mesmo. Então, o meu irmão já vinha planejando. Foi tudo muito bem planejado. Então, ele falou, olha, eu vou começar fazendo isso, eu vou passar isso, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Ele, o meu irmão até hoje, ele falou, hoje não, né? Vai fazer um mês mais ou menos, o meu irmão falou, Renan, foram 70 passos, 70 modificações em 10 anos. Eu coloquei numa planilha 70. Eu não tive mais ideia. Então eu coloquei e comecei a aplicar. Ele colocou a 70.
Não foram exatamente 70, foram um pouquinho mais de 70, mas eu acho que foi 72, eu acho. Então eu estou arredondando 70. O meu irmão colocou numa planilha e falou: isso aqui eu vou fazer por tantos meses, isso aqui eu vou fazer por tantos meses, isso aqui eu vou fazer por tantos meses, até eu repassar. Então ele queria fazer isso para ele aprender, para ele conhecer diversas coisas, passar por diversas coisas, para ele poder repassar a empresa para dois colaboradores. Então, quando um chefe, quando o meu irmão, eu, por exemplo, vamos falar de mim, o colaborador, os mecânicos conseguiam montar em cima de mim, eles montavam, dava risada pelas costas e não tem problema. Só que eu fui aprendendo, eu falei, mano, esses caras não querem me ajudar, eles estão querendo me foder. Eu não estou generalizando, é óbvio que muitas pessoas me ajudaram muito a ganhar dinheiro, a ter a vida que eu tenho. Óbvio, não é. Algumas pessoas vão falar, ah, então os colaborador é só desgraça na sua vida. Óbvio que não. É óbvio que não. Ninguém é doido, ninguém é. Qual dono? Um dono que fala que vai funcionário é só loucura. Claro que não. É óbvio que não. Eles muitas vezes trabalham muito mais do que você, na maioria das vezes trabalham muito mais, coloca mais a mão na massa, passa por situações que o chefe nunca vai passar. Enfim, eu só estou falando de pontos. Quantas vezes eu já elogiei aqui pessoas maravilhosas que trabalham comigo até hoje, são maravilhosas. Por causa também, porque elas são assim, porque elas merecem e também por causa de procedimentos internos. Se não tivesse os procedimentos, não sei se seria tão bom, porque o procedimento também ajuda. Eu vou fazer um vídeo disso depois. Enfim, então, às vezes, reclamar do chefe tem que tomar cuidado. Você está reclamando? E se seu chefe começar a adotar um software que começa a ver sua produtividade por minuto, por meia hora, por 15 minutos, por dia? E, e se ele colocar na ponta da caneta os custos, gastos e despesas da empresa e ver que você não lucra nem o seu salário fixo, que o lucro líquido que você traz para a empresa não é nem o seu salário fixo, como eu já fiz um vídeo falando isso. O primeiro ano que nós contratamos a auditoria e consultoria, a auditoria chegou para a gente, eu nem sei se é seu trabalho, mas ela chegou para a gente e falou assim, tantos colaboradores de vocês não lucraram no ano, não lucraram, lucraram líquido, não lucraram líquido o que eles ganham de salário fixo, eles não lucravam. Então, ou o meu irmão estava pagando demais por burrice, por estratégia, por qualquer adjetivo que você queira dar, não importa. É porque não vai mudar. Então, você pode colocar o adjetivo que você quiser. Então, olha, Renan, esse daqui vendeu tanto, ele lucrou tanto. Olha o salário fixo dele, olha quanto custa manter ele, somando com impostos e contabilidade e tudo. Os gastos que ele tinha na empresa, com gás de energia, com gás de água, com gás de um monte de coisa. Enfim, então é isso. Olha o tanto de colaboradores que vocês pagam tanto e eles não dão lucro líquido. Eles não dão. Não, eles não se pagam. Não estou falando de VA, VR, VT, nada disso. Eles não se pagam o salário em carteira. Eles não se pagam. Então, às vezes, é melhor você ficar calado. Às vezes você fala, meu, se eu for reclamar do meu chefe e ele começar a estudar muito em cima de mim, eu tô fudido. Eu tô fudido. Ele vai ver que eu não vendo nem eu não tô nem me pagando para estar aqui dentro. Aí você vai falar, Renan, é só na sua empresa que isso acontece. Nenhuma outra empresa do Brasil isso acontece. Eu acredito. Eu acredito. Então, eu acredito que no meio de 50 milhões de empresas que existam no Brasil, só na do meu irmão aconteceu isso. Então, a gente é muito diferenciado, nós somos muito diferenciados. Então, é óbvio que nenhuma outra empresa acontece isso. Então, gente, cuidado quando for reclamar. Cuidado, toma cuidado. Meu chefe é burro, que não sei o quê. Se ele ficar muito inteligente, vai sobrar. É igual eu vejo muito isso no TikTok. É, assim, homem que gosta de trair mulher tem que dar graças a Deus que a mulher é burra. Depois que termina o namoro, não pode falar, ai, a minha namorada era burra, que não sei o que, não. Tem que dar graças a Deus que ela não encheu o seu saco, que ela era burra, que ela não sabia pesquisar tal coisa, que ela não sabia fazer isso. E é a mesma coisa de mulher para homem. Ah, meu marido é burro, que não sei o quê.
Estou falando em casos de traição, por exemplo. Ah, meu marido nunca descobriu as coisas que eu traí a ele. Meu marido nunca descobriu coisas no meu celular. Meu marido nunca descobriu coisas que eu fiz na internet. Então, tenha, dê graças a Deus ao universo, que algumas pessoas que estão ao seu redor são burras. Eu falo, sabe, eu falo um negócio que na minha família, por exemplo, a maioria das minhas tias e dos meus tios não tiveram um estudo. Não tiveram um estudo de qualidade e muito menos um estudo terceira, quarta série. Acho que a minha tia que mais tem formação, ela terminou o ensino médio. Então, eu acho. Então, hoje, por exemplo, muitos dos meus tios e muitas das minhas tias, o que os filhos falam, elas não confirmam. Elas não vão atrás para saber se é verdade o que o filho está falando. Confia demais no filho. A minha mãe, por exemplo, era uma. Mas eu sempre dei confiança, eu sempre mostrei. Eu falei, mãe, por exemplo, uma vez ela perguntou, Renan, sua empresa é isso, isso, isso. Se eu falasse para minha mãe, mãe, a minha empresa é isso, é isso. Ela ia acreditar porque ela não sabe, ela não ia pesquisar, ela não vai atrás, ela não, meio que tipo, sabe, ela não se importa muito. Ô mãe, se eu falar para minha mãe, ela, por exemplo, quem cuida da conta, o dinheiro da minha mãe é o meu sobrinho. Ele que vê extrato, ele que vê, paga a conta, ele vê o quanto que minha mãe tem no banco, tudo. Se o meu sobrinho chegar e tiver tirando R$ 10 da conta da minha mãe todo mês, tipo, não tá nem aí, sabe? Então, assim, você que é malandro, você que é esperto, você que é muito inteligente, zero mau caráter, então acho que pode ser viável você ter um chefe burro. Acho. Você que é aquele preguiçoso, você que é aquele acomodado, que está na empresa ali achando que é mais esperto que o seu chefe, que é mais inteligente que o seu chefe, ou que seu chefe é burro, que seu chefe é um animal, que é um ignorante, que é isso, que é aquilo. Então, ainda bem, reze toda noite. Obrigado, senhor ou senhora ou senhore, obrigado pelo meu chefe não ter ficado em cima de mim hoje e verificado que eu fiz merda. Ainda bem que o meu chefe não descobriu, porque se meu chefe ficasse em cima de mim, se ele soubesse, se meu chefe soubesse fazer tal conta, se meu chefe soubesse verificar tal coisa no computador, eu estaria fudido. Então, agradeça. Isso aqui é um vídeo para os chefes burros e ignorantes desse país. Parabéns para vocês. Parabéns, vocês merecem. Porque muito desse país, o desemprego só não aumenta porque tem muito chefe burro. O desemprego só não é maior porque tem muito chefe que não sabe verificar tal coisa, que não sabe fazer tal coisa, que não sabe falar de tal forma, que não sei o quê. Se você começar a deixar seu chefe muito inteligente, você está fudido. Então, aí agradeça, agradeça. Você pode ver que tem muita gente na empresa que não ensina o próximo porque tem medo dele tomar o lugar. Não ensina a pessoa que está embaixo, o supervisor não ensina o subordinado porque ele tem medo que o subordinado tome o cargo dele. Então, assim, cuidado. Se o seu chefe é burro e ignorante, cuidado, não ensine, não ensine, tome cuidado para não ensinar. Chame ele de burro ou chame ele de burro, mas não deixe que outros descubram que você acha que ele é burro, porque pode chegar no ouvido dele, ele pode começar a estudar, ele pode começar a se planejar, pode começar a ficar em cima de você sem você perceber e você achando que ele é trouxa e quem está sendo trouxa é você. Então, uma salma, acho que é salmo salva de palmas para os chefes burros e ignorantes desse país. Vocês salvam a economia do país. Um beijo e até a próxima.